Conexão Brasília, com Gerson Camarote. Muito bom dia para você, Gerson Camarote. Um ótimo dia, Milton. Ótimo dia, Cássia. Ótimo dia a todos. Quem está também fazendo exercício, mais do que isso, quem está correndo no parque. Ontem falaram comigo, você não fala com quem está correndo no parque, viu, Cássia? Bom dia, Camarote. Fica sintonizado na CBN. Então, você que está correndo no Parque da Cidade aqui em Brasília. Eu vou só contar uma coisa para você, Camarote. Você está entrando numa seara muito complicada. Tá vendo? Porque se você começar a dar bom dia para todos os ouvintes, especificando o que cada um está fazendo nesse horário, não vai acabar mais esse negócio. Pois é. Mas não tem problema, cada dia... No deslocamento. Isso, não, cada dia com um. Cada dia você vai acrescentando um grupo. Dizer, um dia aquele que está se deslocando, indo para o trabalho, outro dia aquele que está levando o filho para a escola, tá outro para o próprio filho. Agora, hoje, foi os que estão correndo no parque. Isso. Não é? Aí. Cada dia a gente vai trazendo mais um aqui, porque esse negócio não acaba mais. O legal é que estão todos ouvindo a CBN, isso é que é importante. Isso é que é importante. E olha, enquanto ouvem a CBN, ouvem coisas importantes, por exemplo, vão ficar sabendo uma coisa importantíssima agora, um fato que eu diria assim de destaque internacional. O que mais importante pode estar acontecendo no noticiário internacional? Alguém haverá de me dizer assim, Camarote, o encontro dos líderes da Coreia. Isso. Já é passado. Redes sociais todas voltadas para outro tema. Qual? Acabou de sair o nome do filho da Kate e do William. Nossa. Louis Arthur Charles é o nome do filho da Kate Middleton e do príncipe William. Então, a Inglaterra parou agora para tratar e discutir esse assunto, deixando de lado o encontro dos dois coreanos. Veja, cada um com o seu problema, né? Cada um com o seu problema. Impressionante. Mas tem uma comoção realmente lá na... toda a monarquia tem esse glamour, né? Aqui no Brasil. E essa discussão da escolha dos nomes, do nome, né? Tava mobilizando as casas de apostas em Londres. Botou dinheiro no meio, você sabe que a briga é feia. Coisa. Sem fazer. É verdade. E como eu Gostou disse... do nome? Você gostou do nome? Louis Arthur Charles. Achei grande. Mas todos são. Mas todos combina, eles têm 3 nomes, assim. Até porque senão você não é monarca. Monarca com nome só, Milton só, ninguém vira rei, amigo, nem príncipe. Pode ter certeza. Tem que ser Milton Flávio de Souza. Tem que complicar o nome do cara. Senão não dá certo. Mas como eu disse aqui, cada um com o seu problema. Gente, tão grande. Mas fica tranquilo, a gente logo, fosse aqui no Brasil, logo já criava um apelido para ele e resolvia esse problema. Luizinho, vem cá. Lu. Bom, gente, eu disse que cada um com o seu problema, cada um com a sua crise. Quero chamar aqui a atenção dos nossos ouvintes para essa questão que nós estamos acompanhando aqui no Brasil. Depois da decisão dessa semana, se a gente pensar aí nos destaques da semana, a decisão do STF em relação às gravações da Odebrecht, no caso Lula, isso aí foi o principal destaque, teve desdobramentos. E ontem o juiz Sérgio Moro decidiu manter em Curitiba a ação contra o ex-presidente Lula envolvendo o sítio de Atibaia. Claro que isso tudo tem repercussão. Felipe Igreja conta essa história, porque eu quero ouvir o comentário do Gerson Camarote sobre esse assunto, até nos esclarecendo alguns pontos que são importantes aí. Vamos ouvir o Felipe Igreja antes. O juiz federal Sérgio Moro decidiu que a ação penal contra o ex-presidente Lula, que envolve o sítio de Atibaia, vai permanecer em Curitiba. O petista é acusado de ter recebido o imóvel como propina pelos contratos da OAS com a Petrobras. O Ministério Público Federal afirma ainda que o local passou por obras de melhorias feitas pela empreiteira para atender Lula e a família, também como forma de pagamento de vantagens indevidas. A defesa de Lula queria que essa ação fosse encaminhada à Justiça Federal de São Paulo, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou a retirada de trechos da delação do Odebrecht das ações que envolvem Lula. Para a defesa, a decisão mostra que as ações como um todo deveriam seguir para São Paulo e não apenas as delações do Odebrecht. Já o Ministério Público Federal rebateu. A Lava Jato afirma que os processos devem permanecer com o Moro, porque existem outros elementos de prova
além das declarações dos ex-executivos da Odebrecht. O juiz Sérgio Moro, no entanto, afirmou que houve precipitação das partes e que é preciso aguardar a publicação do acórdão da decisão do STF antes de um posicionamento. Enquanto isso, ele deve analisar um pedido da defesa do petista de exceção de competência, um recurso em que o juiz analisa ser ou não competente para julgar aquele caso. A defesa de Lula terá prazo de 10 dias para juntar novos argumentos nesse recurso e o Ministério Público também vai se manifestar. Enquanto isso, a ação penal do sítio continua, com a oitiva de testemunhas de defesa. Moro diz que esse recurso não tem o poder para suspender o andamento do processo. O criminalista e professor do IDP São Paulo, Conrado Gontijo, explica que o STF já havia decidido em outros casos remeter processos para instâncias diferentes, por entender que as ações não tinham uma relação direta com os desvios na Petrobras, mas é preciso aguardar a publicação do acórdão do Supremo para entender a real extensão da decisão da Corte. O Supremo Tribunal Federal, pelo que se tem noticiado, aplicou uma orientação que vem sendo adotada pela Corte desde 2015, no sentido de que a competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, titularizada pelo juiz Sérgio Moro, em relação aos fatos da Operação Lava Jato, deve sempre se limitar àqueles que tenham relação objetiva e direta com a Petrobras. A defesa de Lula criticou a decisão de Sérgio Moro e afirmou que o juiz tenta decidir se o Supremo agiu corretamente, o que é incompatível com a hierarquia judiciária. Os advogados do ex-presidente também pediram que Moro encaminhe para a Justiça de São Paulo o processo em que o petista é réu, acusado de receber propina por meio da compra de um prédio para o Instituto Lula. Nesse caso, ainda não houve manifestação de Sérgio Moro. De Brasília, Felipe Igreja. Camarote, afinal de contas, o que o STF decidiu é que as gravações vão para São Paulo ou decidiu que todo o caso vai para São Paulo, sai das mãos do Sérgio Moro? Olha, Milton, a decisão da segunda turma é o seguinte: repassar para São Paulo trechos da delação da Odebrecht. Essa decisão, não passar tudo para São Paulo. É por isso que eu conversei até com integrantes do Supremo para entender melhor essa polêmica levantada pela defesa do ex-presidente Lula. E muito clara a decisão, inclusive o voto, ele é muito sutil, o voto, palavras que escutei de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão. Agora, você tem ali uma estratégia da defesa, cada vez fica mais clara e evidente, eu falei ontem da ousadia, é uma tentativa de forçar e criar um fato consumado em relação à transferência da investigação de Lula. Aí, no caso específico do sítio Atibaia, mas também do Instituto Lula, tirar do juiz Sérgio Moro, da Vara Federal em Curitiba e passar para São Paulo. Mas isso não está na decisão colocada pela segunda turma. É muito longe disso, muito longe disso. E tem gente que avalia, sim, a possibilidade de ter ainda uma avaliação pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem a gente viu o juiz Sérgio Moro, uma posição cautelosa, aguardando o acórdão, ou seja, esperar, que é normal isso, tudo o que foi definido de fato através de um acórdão, porque você tem ali o voto dado, sendo acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Ricardo Lewandowski e com duas divergências, do decano Celso de Mello e do Fachin. E agora você tem uma estratégia, eu diria até ousada, porque você tem pressa da defesa do ex-presidente Lula. E por algo que eu falei na segunda-feira, vai mudar a composição da segunda turma. Então, a ministra Carmen Lúcia volta a ocupar uma vaga e muda o equilíbrio de forças na segunda turma. Por isso, tanta pressa para criar uma situação de fato e tirar do juiz Sérgio Moro, da vara em Curitiba, os processos envolvendo o ex-presidente Lula.
Camarote, agora mudando de assunto, como que nós chegamos ao dia seguinte à informação que foi publicada pelo jornal O Globo de que o Palocci fechou um acordo de delação premiada? Queria te ouvir a respeito da repercussão. Hoje, novamente, tem reportagem no jornal O Globo ainda a respeito disso. A repercussão aí em Brasília dessa informação que foi divulgada ontem. Olha, o ambiente é de muita apreensão aqui em Brasília, tá? E eu diria, hoje o Globo ele já adianta alguma coisa, dizendo que detalhes comprometem o ex-presidente Lula, porque tem detalhes até de entrega em dinheiro vivo em relação ao ex-presidente Lula. Tinha ali uma espécie no final de mesada de R$50 mil no final da gestão na presidência da República. Fala também do envolvimento da ex-presidente Dilma Rousseff em algumas decisões. A defesa do Lula nega, Dilma soltou uma nota, mas existe um ambiente de muita apreensão, exatamente pela proximidade essa figura do Palocci, tá? E existe por que apreensão? Porque ele tinha interlocução com o PT muito forte, mas também com partidos aliados. Então, você tem aí algo que é um potencial explosivo, e ainda ele era a interface principal com agentes econômicos, com empreiteiras. Então, tudo isso está em jogo nessa delação. É importante a gente explicar rapidamente, Cássia. Essa delação, ela só não vai pegar ninguém com foro especial. Nesse momento, pelo menos, não. A negociação está se esperando a homologação da Justiça, provavelmente do próprio juiz federal Sérgio Moro, mas ela vai se restringir a pessoas sem foro especial. Então, Lula pode, a Dilma pode. Se pegar um deputado, um senador ou outro político com foro especial, isso daí terá que ser homologado muito provavelmente pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. No STF. Não é, no Supremo Tribunal Federal. Porque aí, se tem foro privilegiado, gente citada lá, passa para o STF. É a questão do foro privilegiado, do danado do foro privilegiado. Então, você tem ali, fica muito claro isso, sendo homologado mesmo pelo juiz Sérgio Moro, isso daí vai ficar em Curitiba. E aí você deixa de ter outros personagens. Então, a gente tem que ver qual o desdobramento disso depois da homologação. Se ele vai falar também, porque eu acho que isso pode acontecer. Bom, nós hoje ainda vamos conversar aqui no Jornal da CBN com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro Aires Brito, até para nós podermos entender um pouco mais todos esses processos lá do STF, essas mudanças de decisão que estão sendo tomadas e olhar para esse cenário que nós estamos convivendo agora. A gente volta daqui a pouquinho, Gerson Camarote, para conversar com o ministro Aires Brito. Tem ainda também o comentário do Carlos Alberto Sardenberg. Tudo isso em seguida. De volta, portanto, na nossa conversa, Gerson Camarote segue em Brasília, Cássia Godoy está aqui ao meu lado no estúdio em São Paulo e, como anunciei agora há pouco, nosso convidado, o senhor Aires Brito, ministro aposentado, foi presidente do STF, foi presidente do TSE, esteve à frente do julgamento do Mensalão, voz importante aqui no país, diante de tantas vozes dissonantes, de tantas vozes que se combatem. O ministro Aires Brito sempre traz uma voz de ponderação e, por isso, nosso convidado aqui no Jornal da CBN nesse momento. Desde já, ministro, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton. Obrigado por tantas referências elogiosas. Mas são merecidas, pode ter absoluta certeza. Obrigado. Viu? Tá certo. Feliz e acanhado mesmo. Bom, me permito aqui, meus colegas, de começar essa nossa conversa, começar com o tema mais recente que nós tivemos, decisão da segunda turma do STF, a propósito de parte das provas que fazem parte do caso envolvendo o ex-presidente Lula. Tira-se delações que estavam nas mãos do juiz Sérgio Moro, transfere-se para São Paulo. Isso já abre uma nova discussão, se quer tirar todo o caso das mãos do juiz Sérgio Moro, dizendo que ele não é o juiz certo, que é uma das expressões que se utiliza neste caso. E algumas das vozes que surgem lembram que todas estas mudanças, e tão rapidamente, já que a própria segunda turma havia decidido diferente há pouco tempo, gera uma insegurança jurídica. O STF tem sido o cenário desta insegurança, ministro Aires Brito?
Pois é, o Supremo Tribunal Federal, por ser o Supremo mais alto tribunal judiciário do país, e também o extremo, vale dizer, aquele que decide por último, a derradeira instância, a derradeira âncora de pronunciamento oficial das coisas, ele não pode ser parte do problema, né? Tem que ser solução sempre, sempre, sempre. Insegurança jurídica é ruim para todo mundo. O Estado de Direito tem como um dos seus elementos conceituais a segurança jurídica. Esse vai-vem decisório, de fato, não é bom. É preciso reconhecer. Mas o processo, tanto civil quanto penal, ele tem uma espécie de jogo de cintura, viu, Milton? Para se adaptar às circunstâncias, para digerir certas inquietações. Mas essa postura do ioiô, do vai, do vem, do sobe, do desce, realmente não é boa, é preciso reconhecer isso. Ainda bem que não foi o pleno, né? Não foi a corte, o tribunal na sua composição inteira, com os 11 membros. E essas decisões mais polêmicas terminam desaguando no plenário. E aí a sociedade experimenta uma sensação muito maior de segurança, porque no plenário já são 11 olhos, né, focados sobre os fatos e as normas, 11 experiências, 11 vocações jurídicas, 11 ponderações. Eu tenho para mim que esse tema vai desaguar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Gerson Camarote. Vindo ao programa. Ministro, a minha pergunta, eu tinha essa preocupação em relação a se poderia ou não ir para o plenário. O senhor está falando que isso daí sim pode desaguar no plenário. Então, em última instância, esse caso eu vejo ali a pressão muito forte da defesa do ex-presidente Lula de jogar rapidamente, de tirar das mãos do juiz Sérgio Moro, não trechos da delação, mas todo o conjunto das investigações de outros casos também para a Justiça Federal lá em São Paulo. Isso é possível na sua avaliação? Não, na minha avaliação não. Uma coisa é você discutir aspectos da competência de uma autoridade judiciária. Outra coisa é discutir a própria competência, não é, da autoridade judiciária. No caso penal, para conhecer das ações penais, processá-las, julgá-las. Eu acho que, em última análise, viu, Camarote? Bom dia, bom ouvi-lo, seu fã aqui, seu admirador. Obrigado, ministro. Em última análise, a Lava Jato é uma viagem penal, uma viagem de qualidade sem volta. Não há como desfazer, né, o conjunto da obra da Lava Jato e a própria competência do juiz Sérgio Moro lá na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para prosseguir como supervisor dos pertinentes inquéritos, das pertinentes investigações criminais e juiz processante das causas penais que tenham a ver com ela, com essa operação Lava Jato, diretamente vinculada, como sabemos, né, a desvios de recursos da Petrobras. Ministro Aires... Mas não só isso. Pois não. Pronto, pois não. Pode prosseguir, por favor. Obrigada, ministro. Na semana que vem, a gente deve ter a retomada no Supremo da discussão da ação que restringe o alcance do foro privilegiado. E existe uma preocupação de que possa haver um novo pedido de vista. Se isso acontecer, vai ser o 3º pedido de vista em quase um ano em relação a esse assunto. Qual que é a expectativa do senhor em relação a esse tema na semana que vem no Supremo? Pois é, os pedidos de vista fazem parte da dinâmica dos julgamentos dos tribunais. Mas eles se destinam, como sabemos, eles decorrem da necessidade de um juiz colegiado, ainda que seja ministro do Supremo, melhor conhecer o que se está debatendo, discutindo, votando, né?
só se justifica por motivos de ordem técnica, não é? Jamais de ordem política, nem cogito disso. Então, desde que qualquer dos ministros ali no Supremo, já focando a minha análise no Supremo Tribunal Federal e mais de perto no plenário, desde que qualquer dos ministros, né, tenha a necessidade de, seja em mesa, seja no gabinete, no seu próprio gabinete, conhecer melhor a causa, o tema, está tudo bem, faz parte do jogo processual e é regimentalmente previsto, regrado esse pedido de vista. É uma vista, é um olhar mais atento, é uma reflexão mais detida sobre a causa. Pedido de vista se justifica por esse prisma exclusivamente técnico. Qual é a sua opinião sobre o foro privilegiado? Como o nome já está dizendo, o povo diz bem. O nome técnico não é foro privilegiado, nós sabemos, prerrogativa, foro especial, é um foro diferenciado. Foro especial por prerrogativa de função. Mas o povo diz bem, é um foro privilegiado porque termina afetando a essência, não é, do princípio republicano de que todos são iguais perante a lei. Vamos reduzir o foro privilegiado até acentuadamente para que o princípio republicano da igualdade se aplique ao processo civil, ao processo penal, a submissão das pessoas ao crivo do Poder Judiciário. Eu acho que nós estamos numa quadra histórica de maior conhecimento do direito como um todo, pela população inteira. E da própria Constituição. É o que se chama hoje de popularização da Constituição. Se, por um lado, nós temos o fenômeno recorrente da constitucionalização de todo o direito, né, todo o direito, de alguma forma, é reenviado para a Constituição no que toca aos princípios de qualquer dos ramos jurídicos. Né. Por outro lado, o povo, ou complementarmente, dá-se o fenômeno igualmente atual, recorrente, da popularização da Constituição. A população estuda a sua Constituição, entende da Constituição de 1988. O que é bom, obriga os magistrados a estudar mais, a requintar na análise, nas suas decisões, nos seus despachos, porque as autoridades judiciárias já sabem que a população está ali nos calcanhares, criticamente, de todo e qualquer julgador. O que me parece bom. Eu vejo as coisas como janelas de oportunidade para o aperfeiçoamento das instituições. E essa idade mídia, né? Já tivemos uma idade média, agora temos uma idade mídia. E essa idade mídia de comunicações online, ela favorece muito esse acompanhamento de perto da cidadania quanto às decisões do Poder Judiciário. Eu acho tudo isso muito bom, janelas de oportunidade para o acertamento do passo das nossas instituições. Ministro, em 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a necessidade da prisão a partir da condenação em segunda instância. Você tem agora um movimento cada vez mais constante, uma pressão, eu diria, até com a D6, que são ações declaratórias de constitucionalidade, para rever isso. A mais recente é do PCdoB, do partido PCdoB. Eu lhe pergunto, não é muito pouco tempo para analisar a mudança de uma jurisprudência, já que a última mudança, a última decisão do Supremo foi muito recente, do ano de 2016? A ministra Rosa Weber, que é uma excelente ministra, né? Todos reconhecem na ministra a altaneria a coragem dos seus posicionamentos, a independência com que se posiciona ali no Supremo, competência técnica, né? Vocação para ver as coisas por um prisma tão sistêmico quanto imparcial. Eu gosto muito da ministra Rosa. Ela deixou claro que, metaforicamente, vou me permitir, viu, camarote, uma metáfora. Vejamos as coisas entre o céu e as nuvens. Né? As nuvens vêm,
mudam de posição, e o céu está ali, né, firme, sereno, né, como uma espécie de continente de que tudo mais é conteúdo. Jurisprudência é uma espécie de céu, né, demanda estabilidade, firmeza, fixidez. O nome jurisprudência, né, prudência, cautela, equilíbrio, no ver as coisas do direito, no interpretar, no aplicar. Então, não é porque um ministro muda de opinião, ou porque a própria corte, o próprio tribunal muda de composição, que vai levar de roldão a jurisprudência, que esse fato vai levar de roldão o colegiado como um todo. Então, eu de fato entendo que mudanças muito rápidas de posicionamentos não têm a força de mudar uma jurisprudência. Porque quem muda muito rapidamente de entendimento das coisas pode voltar a mudar de entendimento das coisas com muita rapidez. E não pode levar de roldão a jurisprudência, porque senão a corte vai decidir como uma espécie de ioiô, para lá, para cá, para cima, para baixo, instabilizando as expectativas sociais, econômicas, da população como um todo. Então, essa imagem do céu e das nuvens, metaforicamente, me parece dar conta de que é preciso respeitar a jurisprudência, não é, dos tribunais judiciários. Esse respeito é um fator de segurança jurídica, e a segurança é um elemento conceitual, chega a fazer parte do conceito do Estado de Direito. Estado de Direito é o Estado que respeita o direito por ele mesmo criado. E a jurisprudência faz parte desse conceito de fixidez, de estabilidade, de equilíbrio. Ministro Aires Brito, que a prudência não fique só na metáfora do céu e da nuvem, que a prudência esteja nos diálogos a partir de agora. Muito obrigado pela sua gentileza. Um abraço, Milton. Um abraço a todos. Obrigado, ministro. Bom dia, ministro. Bom dia. Ministro Aires Brito, portanto, conversando conosco aqui no Jornal da CBN. Bom, e depois de ouvir Aires Brito aqui, Gerson Camarote, fica muito claro que aquilo que a gente falou ali no início da busca de uma palavra que seja mediadora, a gente encontra ouvindo o ministro, não? Pois é, e nesse momento ali de, digamos assim, de dificuldades até mesmo do Supremo Tribunal Federal, essa solução do plenário passa a ser também a mais prudente. Então, você tendo ali dúvidas, quando você tem dúvidas nas partes, no caso ali na turma, essa sinalização eu achei significativa, levar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Camarote, obrigado pela conversa hoje. Bom fim de semana para você. Obrigado, ótimo fim de semana para todo mundo. Até mais, Camarote. Até mais, Gerson Camarote.